Olá, está começando Multicidades. Aqui nesse espaço nós debatemos assuntos envolvendo os municípios, mas também contamos histórias de pessoas que fazem a diferença nas cidades. Eu sou a Fernanda Esquiavo e fico com você a partir de agora, aqui na tela do Multi-RS. E hoje traremos um assunto importante no âmbito comercial, a Associação Brasileira de Franquias. Como funciona esse mercado? Quais critérios devemos ter para escolher uma franquia? Quais as franquias mais vistas para o futuro? Um franqueado precisa ter o quê para poder abrir um negócio? E para falar comigo sobre o assunto, eu converso agora com o André Bels, diretor regional da Associação Brasileira de Franquias aqui no sul do país. Boa tarde, André. Seja bem-vindo ao Multicidades, tudo bem? Boa tarde, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Um desejo mesmo aí para todos os telespectadores aí um ótimo dia. André, fala um pouquinho da ABF, né? Da associação, qual é o trabalho que vocês desenvolvem, qual é o suporte que vocês dão para essa questão das franquias? A ABF é a Associação Brasileira de Franchising. E a missão da ABF é defender, fomentar e promover o setor de franquias, principalmente no Brasil, obviamente, mas representando o franchising brasileiro no mundo inteiro. Então, hoje a ABF ela tem mais de 1.700 associados, na grande maioria franqueadores, alguns fornecedores, parceiros do sistema, alguns franqueados também, porque é sempre interessante deixar claro que a ABF não é uma associação de franqueadores, e sim uma associação do sistema de franquias de uma forma geral. E a ABF, então, nessa ideia de fomentar o franchising, ela promove uma série de ações e atividades para que esse setor, que já é um setor altamente consolidado, fortalecido no nosso país, possa continuar crescendo cada vez mais. Então, nós temos aí desde o fomento aí da parte de educação, porque o franchising ele é transferência de know-how puro, né? Então, você tem sempre um franqueador, um fundador de uma marca que ele obtém sucesso com o seu negócio, então ele começa a transferir esse know-how para outras pessoas e abrir uma oportunidade de empreendimento, de negócio, para que essas pessoas, ao utilizarem essa marca, possam também aí se desenvolver, realizar seus sonhos pessoais e profissionais. Então, dentro disso, tem um processo educacional gigantesco. Hoje as franqueadoras aí possuem suas universidades corporativas, os seus sistemas de treinamento, de suporte, para que cada franqueado possa tocar a operação e ter bastante sucesso. E o franchising, justamente por conta disso, é um sistema muito forte, que cresce, os números estão aí para comprovar, muito acima da média nacional e de outros segmentos. Então, além de você ter toda a associação incentivando essas práticas, que sejam práticas que realmente, de fato, aconteça, né? Que o franchising seja um franchising verdadeiro, íntegro, onde realmente essa transferência de know-how aconteça e esses franqueados possam ter muito sucesso com essas operações, mas ela promove uma série de encontros, eventos, congressos. Nós temos aqui na região sul do Brasil, por exemplo, encontros periódicos com todos os associados da entidade, para promover, para debater, para fazer o network, o benchmarking, né? Uma associação, um sistema muito colaborativo. Existe uma expressão dentro do franchising aqui nacional que é o co-petition, né? Uma expressão que vem do inglês, uma junção de duas palavras, que é a colaboração com a competição, né? Então, um sistema que, apesar de haver dentro dele mesmo a concorrência, dentro do mesmo setor, existem muitas marcas diferentes, mas existe um senso de colaboração muito forte, e isso é uma das coisas que mais impressionam dentro do setor de franquias, que faz com que cada vez mais novas marcas apareçam e as que já existem estejam cada vez mais fortes. A gente teve o ano passado, André, chegamos a fazer aqui no Multicidades vários programas temáticos, né, da questão do empreendedorismo. Conversamos com o pessoal do Sebrae, da Junta Comercial aqui, e a gente percebe assim, ó, uma tendência que as pessoas, que os profissionais, tanto liberais quanto profissionais CLT, enfim, em algum momento eles queiram mudar de trabalho, né, mudar de negócio e passar a empreender. Você vê assim,
a questão de buscar uma franquia, de buscar um negócio que já está estruturado, que vai dar suporte para esse empreendedor, ele vale mais a pena do que começar do zero? Como é que é na tua visão, assim, essa questão? De quem vai buscar um novo negócio, né? Com toda certeza. Isso que você acabou de comentar realmente acontece, porque as pessoas elas querem empreender e dentro do espírito do empreendedorismo sempre existe a questão do risco, né? Qualquer negócio que você vai abrir hoje, você vai ter um risco, ele pode ser mais calculado, menos calculado. E quando você fala de franchising, justamente por conta de você escolher uma marca ou um segmento que já é mais consolidado, que já mostra para aquele empreendedor o caminho das pedras, né? Que tem todo esse suporte por trás, que é gigantesco, desde o momento da implantação do negócio, né? Desde de um projeto arquitetônico, de uma loja, de um restaurante, de uma escola, enfim, por todo o processo de treinamento de todos os colaboradores da franquia, do próprio franqueado, até essa operação iniciar. Depois que essa operação inicia, tem todo um acompanhamento. Então, o franchising oferece isso, e com isso, as chances de sucesso dessa pessoa que vai empreender, principalmente quem vai empreender pela primeira vez, elas aumentam, né? Por mais que o franchising seja um setor mais onde os riscos são menores, é sempre bom dizer também, de forma muito responsável, que o risco continua existindo. Claro, como em qualquer empreendimento, né? Como qualquer empreendimento, não é uma garantia de sucesso a pessoa abrir uma franquia, ela precisa se dedicar, ela precisa aprender, desenvolver o negócio, ela precisa ter algumas características técnicas e comportamentais mínimas que todo empreendedor precisa ter, obviamente, mas justamente por conta de toda essa estrutura de suporte que o franchising oferece, as chances de sucesso são maiores, e é por conta disso que naturalmente essas pessoas que você acabou de comentar acabam buscando o franchising como uma opção, talvez até a primeira opção, antes de pensar em abrir um negócio próprio. Hoje vocês têm quantas empresas associadas com vocês, disponíveis, digamos assim, para aquele futuro empreendedor buscar, pesquisar e quem sabe, futuramente vir a investir nisso? Hoje, no Brasil, são mais de 3.000 marcas franqueadoras. O Brasil é um dos países do mundo com o maior número de franqueadores, de marcas. Na ABF, nós temos cerca de 1.700 associados, mas que representam a maioria esmagadora do faturamento e do número de unidades presentes no Brasil, porque as principais marcas, elas são associadas. Então, existe um leque enorme, com cerca de 12 segmentos, né? Nós temos aqui a área de alimentação, a gente tem a área de casa e construção, a gente tem a área de entretenimento e lazer, a gente tem a área de limpeza e conservação, saúde, beleza e bem-estar, a área de educação, que é muito forte. Então, nós temos muitas áreas que as pessoas podem buscar quando elas pensam em abrir uma franquia, e dentro da associação, que são marcas aí bem consolidadas, estabelecidas, são mais de 1.300 marcas franqueadoras que as pessoas podem buscar. É bastante opção, né, André? Muita opção. E a partir de quanto, assim, a gente começa a avaliar esse business aí a partir de qual é o investimento mínimo e o máximo que vocês têm hoje na associação para que as pessoas possam ter uma ideia de como é que funciona? Existem todos os tamanhos de negócio e para todos os bolsos, vamos colocar assim. Hoje existe o segmento das micro franquias, né, que são operações que elas são instaladas até R$105 mil. Então, quando você coloca a taxa de franquia, o capital necessário para instalação do negócio, reforma, montagem e também o capital de giro mínimo para os primeiros meses da operação, até 105 mil é considerado uma micro franquia. Quando a gente pensa assim, poxa, o preço às vezes quase de um carro hoje não muito caro no Brasil, Exato. né? Então, existe um acesso muito grande hoje para quem quer empreender. E, obviamente, que ainda existem franquias que são a gente está dizendo, já está chamando elas de nano franquias, né? Porque você tem hoje sistemas de franquias de home office, franquias a partir de 10, 15, 30 mil reais de entrada, onde você consegue estabelecer aí o seu negócio, às vezes algum tipo de serviço, como, por exemplo, franquias de marketing digital, né? São nano franquias, a pessoa pode ter um escritório dentro de casa, home office, e trabalha dentro de um sistema de franquias. Então, você tem desde franquias que custam muito pouco, até as grandes franquias, as grandes lojas, os grandes restaurantes, aí que você pode investir alguns milhões de reais para você ter esse negócio. Sempre bom
colocar também, obviamente, que existe uma relação de expectativa de ganho, né? É claro que não é sempre 100% assim, mas uma franquia menor, a expectativa de receita dela, obviamente, é menor do que uma franquia que você faz um investimento maior, né? O retorno, o investimento, enfim, ele na maioria das vezes também ele é proporcional. Eu estava dando uma olhada em alguns números e se teve notícias aí que Goiás, né, vem disparando na frente aí com o número de aquisições de franquias. Depois aí a gente tem cidades como Curitiba, enfim. Como é que está o Rio Grande do Sul dentro desse cenário? Principalmente depois do ano passado, né, que infelizmente eu acho que foi um ano atípico que a gente teve. Eu acho que foi estagnado muitos negócios em função da questão da enchente. Muitos empresários perderam tudo e tiveram que se reconstruir. Mas, assim, de um modo geral, se a gente for pegar os últimos 10 anos, vamos lá, como é que o Rio Grande do Sul se comporta dentro desse cenário nacional em termos de busca por franquias? O Rio Grande do Sul se comporta muito bem, né? O Sul, de uma forma geral, se comporta muito bem, é uma locomotiva aí em termos de franchising, né? A segunda maior região do Brasil no franchising brasileiro, só atrás de São Paulo. Então, quando você pega aqui, ou só rapidamente aqui para você ter uma ideia, o Brasil, e aqui eu tenho alguns números os últimos números mais atualizados são do terceiro trimestre ainda de 2024, que foram divulgados oficialmente. O ano ainda não foi fechado, nas próximas semanas a gente deve ter esse dado. Mas o Brasil cresceu 12,1% no terceiro trimestre de 2024. O Rio Grande do Sul cresceu 12,5%, acima da média nacional. Nós temos aqui praticamente 4 bilhões de reais de faturamento só das franquias do Rio Grande do Sul no terceiro trimestre de 2024. Então, historicamente, né, sempre o Rio Grande do Sul ele se destacou. Quando a gente tem momentos difíceis, como nós vivemos no ano passado, o povo arregaça a manga e faz as coisas voltarem a acontecer o mais rápido possível. O próprio setor de franquias, e aqui eu estou falando novamente dos números do franchising, abraçou muito o Rio Grande do Sul, foram inúmeras as campanhas, inúmeras a Associação Brasileira de Franchising, inclusive, fez vários projetos aí de auxílio ao Rio Grande do Sul. Franqueadoras do Brasil inteiro mandaram auxílio para as franqueadoras do Rio Grande do Sul também, mas as próprias franqueadoras do Rio Grande do Sul, aí com muita força, elas rapidamente se reergueram. Algumas marcas que tiveram algumas operações um pouco mais afetadas, mas rapidamente isso retomou e os números já apontam isso, né? Inclusive, no Rio Grande do Sul, um setor que mais teve destaque no terceiro trimestre de 2024 foi a área de lazer e entretenimento, que cresceu 32,7%. Caramba, é bastante, hein? É muito. Por quê? Porque foi talvez já meio que uma retomada mais full, assim, né? Do desastre que a gente teve no começo do ano. E aí, quando chegou no terceiro trimestre, agora as coisas já retomando, né? Enfim, ainda a gente tinha o desafio do aeroporto de Porto Alegre, que ainda não estava funcionando. Acredito que agora, o quarto trimestre, o resultado do Rio Grande do Sul vai ser ainda melhor por conta disso, principalmente para a área de turismo, né? Entretenimento. A Serra Gaúcha ali sofreu bastante, mas mesmo assim já aponta. Por quê? Porque teve em algum momento ali no começo do ano que as operações caíram muito, né? Sim. Então, por conta disso, acaba que o crescimento proporcionalmente acaba sendo mais alto quando existe essa retomada. Ah, excelente. Olha só, daqui a pouquinho a gente vai continuar falando com o André e a gente vai saber o seguinte: você quer abrir uma franquia, quer colocar um negócio diferente? A gente vai contar tudo, como escolher a franquia ideal e como fazer esse negócio acontecer. Multicidades vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Não sai daí. Sua nota do Enem pode ser o primeiro passo para o seu futuro. Na Ubra você decide como estudar, presencial, híbrido ou EAD, e ainda aproveita os diversos benefícios de estudar em uma das 5 melhores universidades privadas do estado. São mais de 30 cursos para você conquistar o sonho de entrar na graduação com até 70% de desconto. Na Ubra você terá um ensino de excelência, professores qualificados, metodologia inovadora, com equilíbrio entre a teoria e a prática, além de uma infraestrutura que oferece
oferece a melhor experiência para você. Não perca essa chance. Matricule-se agora utilizando a sua nota do Enem e faça seu futuro acontecer. Acesse ubra.br/vestibular. E o Multicidades está de volta e a gente continua falando sobre as franquias e os critérios para abrir um negócio. André, queria saber contigo o seguinte, qual é o setor que mais se destaca no que diz respeito às franquias? Quando a gente fala do Rio Grande do Sul, e aí existe uma variação, tá? Um trimestre outro trimestre outro, um ano outro ano, mas mais uma vez trazendo os números mais recentes, o setor que mais se destacou, e normalmente esses setores eles costumam se destacar sempre, né? Mas o que mais se destacou agora no terceiro trimestre foi a área de lazer e entretenimento, como eu coloquei ali no bloco anterior, com 32,7% de crescimento. O setor de food service, que são os restaurantes de franquias, fast food, né? Aqueles de shopping, praça de alimentação, que a gente costuma ver bastante, que cresceram aí cerca de 21%, 22%, tá? E a área de serviços educacionais, as franquias de educação também tiveram um destaque muito grande no terceiro trimestre, agora de 24, com um crescimento de 15,3%. Logo em seguida vem ainda, são as escolas, né? Escolas de idiomas, escolas de ensinos, outros ensinos profissionalizantes, a robótica e assim vai. E nós temos também aqui saúde, beleza e bem-estar, que são as clínicas de estética, clínicas odontológicas, logo em seguida com cerca de 12%. Esses foram os setores, costumam se destacar em nível nacional também, em outros momentos, há uma pequena flutuação entre os 12 subsegmentos, mas esses são os que mais se destacaram agora recentemente. Uma grande curiosidade que eu tenho, principalmente no que diz respeito ao ramo alimentício, digamos assim, é como que o franqueador ele consegue manter a qualidade e o padrão, a excelência, digamos assim, do produto numa rede, por exemplo, de milhares de franquias. Como é que funciona isso aí? Claro, a gente sabe que existe toda uma questão de estudo, uma questão de padronização, de ficha técnica dos insumos, enfim, mas a gente tem, às vezes, essa variação, né? Às vezes, o restaurante de tal shopping é mais gostoso, tal coisa, é diferente. É muito difícil para o franqueador da área alimentícia manter isso aí? É difícil. As franqueadoras costumam fazer investimentos altíssimos, né? Nessa questão da logística, distribuição, centros de distribuição muitas vezes espalhados em diferentes regiões do Brasil. Algumas redes possuem sua frota própria de distribuição, né? Principalmente esse pessoal que precisa dos congelados, mas também existe em muitas redes um sistema de homologação de parceiros locais ou regionais, para que essa distribuição seja facilitada. Na maioria das vezes, na totalidade, praticamente, essa franqueadora, ela homologa, ela que autoriza e homologa esses fornecedores locais, dentro do padrão mínimo que ela exige para a sua própria rede, e então os restaurantes e lojas, enfim, da região são abastecidos por essas empresas. É claro que daí você tem toda uma questão de preparação, de armazenamento e tal, cada rede tem as suas exigências, as suas características. Em algumas delas a gente percebe que assim a variação é mínima, né? Dificilmente você vai em uma ou outra aí rede de, por exemplo, sanduíches famosos que a gente costuma ir, você vê uma variação que praticamente não existe, mas talvez aquelas que você vá num buffet, né? Um buffet por quilo, alguma coisa assim, você vê uma variação às vezes um pouco maior, dependendo da região. Acontece, mas obviamente que as franqueadoras estão sempre preocupadas com o padrão de qualidade. Por mais que possa haver uma variação, existe uma preocupação muito grande, um controle muito grande nessa questão da saúde alimentar, uma preocupação enorme para que os alimentos realmente, eventualmente, não façam mal para as pessoas, enfim. Então, é um trabalho bem grande, que exige bastante investimento e que é olhado com muito carinho por cada uma das marcas franqueadoras. Buscando um negócio, estou querendo mudar de vida, quero largar a TV, vamos supor, tá? Não vou largar vocês, mas calma, só uma suposição. Estou querendo mudar de vida, mudar o meu negócio e estou em busca de uma franquia.
quais as dicas que você daria para o nosso telespectador que está olhando para esse mercado e quais os critérios que você acha que devem ser avaliados na hora de escolher, claro, obviamente a questão financeira, né, como você falou anteriormente, aonde você quer se encaixar dentro disso, mas quais os critérios que as pessoas devem buscar até por identificação de negócio, né, para não dar aquele famoso tiro no pé e acabar investindo e perdendo dinheiro. E essa é a primeira dica que eu sempre dou, a identificação com o negócio. Você vai abrir um negócio que você realmente gostaria de tocar, de operar, porque às vezes a pessoa acha muito bonito ou glamouroso um determinado segmento, mas ela, para botar a mão na massa naquele tipo de trabalho, ela não vai gostar. Né? Então, a primeira coisa, existem características, né? Então, por exemplo, eu vou abrir um restaurante. Existem algumas necessidades de dedicação que você vai ter. Muitas vezes, sei lá, eu tenho que acordar muito cedo para ir lá em algum lugar, buscar algum alimento, enfim, né? Eu tenho que trabalhar, se eu tenho uma loja, às vezes eu vou ter que trabalhar, vou ter que ter a minha operação aberta no dia 24 de dezembro até determinado horário. Eu gosto muito da área de ensinar as pessoas, de educação, isso me incomoda, isso não me incomoda, eu gostaria de fazer, eu não gostaria de fazer. A primeira coisa é isso, eu me identifico com o negócio, eu gostaria muito de operar um negócio como esse, teria até prazer nisso, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você começar a buscar franquias que façam sentido para você. Então, você entendeu que o segmento, beleza, alimentação ou varejo, moda, né? Moda, né? Então, eu escolhi isso. Agora, eu vou buscar as marcas, né? Então, você precisa conhecer muito bem as marcas. A gente sempre diz, eu sempre digo que a pessoa deve conhecer o franqueador, deve fazer uma visita na sede do franqueador, deve conversar com outros franqueados da rede para se certificar de que realmente aquilo que está sendo oferecido ou prometido para você é uma realidade, né? Então, hoje existe um documento chamado Circular de Oferta de Franquia, que é a COF, que todos os franqueadores são obrigados a fornecer para todos os candidatos em potencial de franquia. Então, eu tenho interesse em abrir a sua franquia, eu já te conheci, nós já fizemos algumas reuniões, os próximos passos já são passos mais definitivos. Então, eu como franqueador sou obrigado a oferecer esse documento, e nesse documento, por exemplo, existe uma lista com todos os franqueados, inclusive com os ex-franqueados que saíram da rede nos últimos 24 meses. Isso está dentro da lei da franquia. Então, você tem formas aí de você se certificar de aquilo que está sendo oferecido para você realmente é verdadeiro, Para realmente evitar os acontece. golpes, né, que acontecem. Exatamente. Então, esse é um outro ponto. Depois, você tem que ver se isso tem alinhamento com a tua capacidade financeira, de investimento, porque o planejamento financeiro adequado é essencial para o sucesso do negócio. Né? Você precisa ter o dinheiro realmente que a franquia diz que você precisa ter, precisa realmente ter o capital de giro. Os negócios, eles têm suas diferenças, suas peculiaridades. Você tem modelos de negócio que você abre o teu negócio hoje e no dia seguinte você já está faturando o suficiente para um ponto de equilíbrio, por exemplo. Né? Mas existem negócios que você vai adquirindo clientes no decorrer do tempo, como serviços de educação, por exemplo, que você abre uma escola e você não coloca 500 alunos de um dia para a noite, você vai crescendo aos poucos, então você tem necessidades de capital de giro diferentes. Então, tudo isso tem que ser muito bem planejado, porque para o sucesso de qualquer negócio, não só de franquias, você ter um planejamento financeiro adequado é importante. Então, esse é um outro ponto fundamental, né? Então, você vê se você se identifica, você conhecer o franqueador bem, você conversar com franqueados, fazer o planejamento financeiro adequado. Essas são as principais dicas aí que eu daria para quem está buscando investir no segmento de franquias. E para quem opta por isso, a ABF dá todo o suporte, né? Vocês estão aí também para dar esse suporte para quem está querendo investir nesse segmento. Me fala um pouquinho assim do trabalho de vocês na prática para aquele investidor que ele opta por escolher uma das marcas que fazem parte da associação. Sim, bom, o primeiro passo é que, assim, fazer parte da associação, de uma certa forma, já mostra que essa franquia ela está num patamar diferente, já um pouco mais consolidado, né? Outra coisa que a associação oferece, a associação ela tem um selo de excelência em franchising. Esse é um outro ponto que é relevante, né? Todas as marcas que possuem o selo de excelência da ABF também já são marcas mais estabelecidas, mais... não vou dizer que quem não tem não é confiável, não é isso, mas são marcas que já podem, de repente, oferecer
uma confiança maior aí para quem está buscando empreender. A associação hoje ela tem esses eventos, cursos, tem toda uma estrutura de suporte, de atendimento, que quem tiver interesse, fala, olha, queria conhecer um pouco mais sobre essa marca, o que vocês me falam sobre ela, né? A gente também pode ajudar nesse sentido e, inclusive, existe uma comissão, a Associação Brasileira de Franchise, ela tem várias comissões, né, que discutem o setor de uma forma geral. Então, você tem uma comissão dos subsegmentos, né? Então, por exemplo, tem a comissão das pessoas que são envolvidas com a área de alimentação, tem a comissão dos franqueadores, fornecedores e parceiros da área de educação, e assim por diante. Tem a comissão de assuntos jurídicos, né? Porque a ABF faz um trabalho muito forte lá em Brasília, pelos interesses do setor, né? Então, por exemplo, agora a gente está tendo a reforma tributária. Então, tem um trabalho de advocacy muito forte que acontece para que o setor não seja prejudicado, né? E conversa com o setor político, conversa com empresários que ajudam nesse sentido. Então, você tem tudo isso também. Então, são várias frentes. E aí você tem, eu estava comentando das comissões, eu estava esquecendo, que você tem a comissão de franqueados, inclusive. Né? Muitos franqueados são associados da entidade, e também você poder conversar com esses franqueados que são associados é algo bem interessante que ajuda também quem está querendo empreender no franchise. Não, excelente. André, que baita aula que você deu para a gente hoje aí. Para você aí que está em dúvida entre mudar de atividade, entre buscar algum negócio. O site da BF qual é? abf.com.br, mas se você está buscando uma franquia, você quer entender melhor sobre opções que você teria para empreender, você coloca no portaldofranchising.com.br. Não, excelente. Com certeza vai esclarecer muitas dúvidas de quem está buscando esse tema. Eu tenho grandes amigos, André, que são franqueadores hoje de muito sucesso no Brasil todo, por isso eu quis trazer essa temática aqui tão importante e é uma segurança que a gente tem, né? Então, te agradeço muito a participação, longa vida ABF, continuem desenvolvendo esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, dando todo esse suporte e a seriedade, né, para quem quer buscar empreender, saber que vai estar investindo em algo que é sério, algo de confiança e que não é qualquer coisa aí que a gente tem pela frente. Obrigada e um bom restinho de semana aí. Eu que agradeço, aqui como ABF, nós agradecemos a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre esse setor que é tão importante para o Brasil, que emprega aí milhares de pessoas, né? Nós estamos falando aí de 1,7 milhões de empregos diretos no Brasil dentro do franchise, são quase 200 mil pontos de franquias, 2% do PIB nacional, altamente relevante. Então, agradeço o espaço aqui e parabenizo aí a vocês, o programa, por darem esse espaço para o nosso setor. E quando tiverem novidades, mandem para a gente aqui, que vai ser um prazer divulgar. Com certeza. Multicidade de hoje vai ficando por aqui. Eu espero você no próximo programa. E você já sabe, tudo por aqui é Multi. Tchau.